Então, agora, boa noite, oficialmente. Olha aí, o professor Bernardo, então, hoje vai estar no chat respondendo vocês, conversando com vocês, né, enquanto eu dou a aula. Já estava com saudade de dar aula para vocês, porque agora está bem espaçado, né? Somos 4 professores, coisa boa. Então, tá, vamos lá. Então, pessoal, seguinte. Como vocês sabem, fiquem à vontade para falar, para perguntar, para questionar. Não esqueçam de colocar o nome, o curso, né, que vocês querem, a idade ali nas notas compartilhadas, tá? Que mais? Acho que é isso. Bora lá, então. Como vai funcionar a nossa aula hoje? Primeiro, a gente vai relembrar aquelas coisinhas, aquelas diferenças que o professor Bernardo falou na semana passada em relação ao PAV, tá? Quais são as principais diferenças que existem, né, entre a redação PAV e a redação Enem, só para a gente dar uma relembrada, né, rapidinho, já que está chegando, né, que está se aproximando aí, tá, falta pouquíssimo, e depois a gente parte para intertextualidade, que é um assunto maravilhoso, eu amo dar essa aula, porque intertextualidade acho que é a melhor parte do texto, né? Então, vamos lá. Tá, agora o Bernardo te responde, Júlia. Tá, redação PAV. Então, quais são as principais diferenças? São poucas. Por que são poucas? Porque, na verdade, o tipo textual é o mesmo, né? É o tipo textual aquele que a gente chama de dissertativo argumentativo. Então, a estrutura do texto vai ser a mesma, a formalidade que tu vais usar vai ser a mesma. O que muda? Primeiramente, título obrigatório. Por que ele é obrigatório? Não é que ele seja obrigatório, mas é que tu perde pontos se tu não coloca. Se eu não me engano, são 3 pontos que tu perdes se tu não colocas o título. Então, ele torna-se obrigatório, né, gente? Porque a gente não vai querer sair perdendo 3 pontos. Acho que tenho quase certeza que são 3 pontos. Se o Bernardo puder me confirmar. Então, o título vai ser obrigatório. O que eu coloquei aqui para vocês? Que a gente não deve colocar o tema como título. A gente tem que ser original. Nesse quesito, a gente tem que ser bem original e bem criativo, tá? Por exemplo, sei lá, o assunto é combate. Não vai ser assim, porque o PAV é diferente, mas combate à homofobia no Brasil. Tu não podes colocar como título combate à homofobia no Brasil, tá? Tem que ser um título diferente, tem que ser um título criativo. Então, a dica que eu deixo para vocês de título é a última coisa que tu vai fazer. Tu vai escrever o teu texto, né? Vai introdução, D1, D2, conclusão. A última coisa é o título, tá, pessoal? Porque ele tem que ter a ver com o que tu falaste durante o teu texto. Então, ele tem que ser a última coisa, tá? Dá uma olhadinha no chat, acho que tá tudo, né? Tranquilo. Segundo ponto que é bem rígido, né? Que é bem diferente. Não é tão diferente, mas tem essa grande cobrança quanto aos conectivos, né? Aos conectores. Olha minha cadelinha querendo falar junto comigo. Toda vez que eu começo a dar aula, esqueci de prender a cadela. Tudo bem, né? Essa grande cobrança, então, que existe quanto aos conectivos e aos conectores, tá, gente? Óbvio que no Enem a gente também tem que colocar conectivos, conectores, tem que ter coerência, tem que ter coesão, só que o PAV, ele cobra, assim, ó, bem, essa parte bem minuciosamente, tá? Outra coisa, alguns vão achar isso maravilhoso, né? Mas que não exige uma proposta de intervenção, uma proposta interventiva. Então, tu tens que fazer uma conclusão, claro que sim, mas tu não vais precisar colocar uma proposta, né? Que diga ali o que fazer, quem vai fazer, como vai fazer, isso, tá? Não precisa. Tu pode só ali terminar, né? Encerrar o teu texto com alguma frase, com algo retomando o que tu falaste, mas não precisa uma proposta interventiva, tá? Outra coisa, qual é a nota? Nota 1000? Não, nota 1000 é a nota do Enem. A nota é 14, tá? Ah, gostasse, Giovana? Eu já tenho carinha de novinha. Quando eu faço chiquinha, mais ainda, né? Ah, assim, ó, essa aula que eu costumo dar bem caracterizada, eu fico com cara de, sei lá, 6 anos de idade. Por isso que eu digo, me levem a sério, porque eu sei que não é fácil. Tá, gente? Ai, obrigada, amores. Muito obrigada. Tá, então vamos lá.
Então, a nota é 14, tá? Nós temos também 5 competências, que nem no Enem, só que são competências diferentes. É até interessante que vocês... Eu vou falar para vocês, eu tenho uma colinha aqui, eu vou ler para vocês o que é cada competência do PAV, tá? Competência número 1 é o tema e coletânea. Então, o conteúdo, tema, intertextualidade, isso é na competência 1. Competência 2 é a coerência do texto. Competência 3 é o tipo de texto, é a argumentação de vocês, tá? Na 4 é a modalidade, tá? Então, é questões gramaticais mesmo, de língua portuguesa, norma culta. E a competência número 5 são os conectivos, né? Aí que entra essa exigência tão grande aos conectivos, aos conectores, a coerência e coesão, tá? Se eu não me engano, a próxima aula que vocês vão ter é sobre coerência e coesão, se eu não me engano. Não, é a próxima. Enfim, logo vocês terão essa aula que é bem importante, tá? E aí, então, o que a gente faz? Cada competência vale 10, né? E depois a gente coloca numa fórmula, ou a gente faz regra de 3. Olha a importância aí das aulas de matemática para vocês saberem fazer regra de 3, né? Porque ali a nota do PAV, a gente faz uma regrinha de 3 para saber a nota, tá? Outra coisa, temas mais subjetivos, que a gente já tinha conversado na aula passada também, né? No Enem, a gente sempre tem temas muito objetivos, e no PAV a gente pode ter esses temas mais subjetivos, né? Mais para um lado emocional, sentimental de cada um. Mas frisando a importância de tratá-lo como se fosse um tema objetivo, tá? É amor, mas a gente vai tratar ainda assim como se fosse algo objetivo, mesmo que não seja, porque é um texto do tipo dissertativo argumentativo, né? Então, até se eu acho que eu dei o exemplo para vocês, o que a gente poderia usar de argumentação? Quem sabe pensar assim, ó, no que a falta de amor né, traz para a sociedade, enfim. Então, botei alguns assuntos que poderiam ser, né? Perdão já foi o perdão um ano. Nós temos amor, respeito, empatia. Isso tudo são temas que podem vir no PAV, tá? E, por fim, jamais usar a primeira pessoa do plural, né? Que é o nós. Isso pode, no Enem, não é o que a gente aconselha, é o que a gente recomenda, né? O que a gente sempre recomenda para um texto do tipo dissertativo argumentativo é a impessoalidade, é não usar, né, pronomes como nosso país, primeira pessoa, devemos fazer tal coisa, mas até que passa, tá? No Enem passa isso aí. No PAV, não. No PAV, tu és descontado. Então, não vamos usar a primeira pessoa do plural. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo a belezinha ali? Se eu esqueci de prender, desculpa, gente, desculpa, mas não tem o que fazer, né? Tá dando para ouvir, eu acho, né? A cachorra. Tá participando da aula, né? Maravilhosa. Beleza, dúvidas quanto ao PAV? Vamos lá. Antes da gente passar para o segundo ponto, que também serve para o PAV, tá? Isso que a gente vai ver hoje serve para o Enem, obviamente, mas também serve para o PAV, que é a intertextualidade, o repertório sociocultural. Quero saber se tem dúvidas quanto ao PAV. Ou tá tranquilo? Tranquilo? Deixa eu arrumar minha colinha aqui. Tá, então vamos embora. Dúvidas? Prende o grito aí. Tá, então agora nós vamos entrar num assunto. Mas eu acho que antes da gente entrar nesse assunto, é interessante que a gente relembre uma coisa. As competências do Enem. Eu li para vocês agora as competências do PAV, mas eu quero lembrar com vocês as competências do Enem, tá? Por quê? Porque quando vocês recebem a nota de vocês recebem por competência, né? Competência 1, 2, 3, 4 e 5. Se vocês não sabem do que se trata aquela competência, vocês vão olhar aquela nota e vocês não vão saber no que melhorar. Por exemplo, tirei 80 na competência número 2. E agora, o que era a competência número 2? Se tu não sabes o que é a competência número 2, tu não vai saber como melhorar ali, tá? Então, vamos rapidamente relembrar as competências, porque a gente vai ver onde que o intertexto se encaixa, tá? Primeiramente, competência número 1, questões gramaticais, tá? Repetição de palavras, acentuação, vírgulas, né? Pontuação, estrutura do texto. Deixa eu ver o que mais. Basicamente isso, assim, tá? A formalidade, né? Se tu usas coisas bem da oralidade, coisas informais, ou se tu usas a norma culta da língua, tudo isso é competência 1.
Competência 2 são duas coisas que são avaliadas, tá? Primeiramente, a compreensão do tema, se tu conseguiste compreender 100% o que o tema te pedia, tá? E também o repertório sociocultural. O repertório sociocultural é o que a gente vai ver hoje, né? É usar coisas de fora daquele tema, do teu texto, para embasar os teus argumentos, para enriquecer o teu texto. Ele tem várias funções maravilhosas, tá? O intertexto. E eles também são avaliados na competência 2. Então entra aquela dúvida. É uma opção colocar intertextos? Não, tem que colocar, porque ele é avaliado, né? Então ele tem que estar ali. Beleza? Terceira competência é o teu poder de argumentação. É se tu de fato argumentas em cima daquilo ali, ou se tu só fica, né, contando a historinha daquele problema, contando fatos e mais fatos. Não, é se tu de fato consegue argumentar, né? Se a pessoa consegue ler o teu texto e entender qual é o teu posicionamento. Competência número 4, coerência e coesão, né? O uso de conectivos, se tu não fica te contradizendo durante o teu texto, tá? E competência número 5, proposta de intervenção. Né? Uma proposta interventiva bem detalhada, bem linda e maravilhosa, que nem vocês estudaram semana passada com o professor Bernardo, certo? E aí entramos nos intertextos, que fazem parte ali da competência 2, beleza? Que é o que é avaliado na competência 2, compreensão do tema e intertextualidade. Bom, muitas vezes, até vou voltar, porque eu quero conversar uma coisa séria com vocês, isso aqui é bem sério, ó. Muitas vezes, quando a gente pensa em repertório sociocultural, né, intertextualidade, vem na nossa mente assim, tenho que usar o filósofo tal. Tenho que usar o sociólogo tal. Tenho que botar um conceito da história. Tenho que botar um estudo lá de Harvard. Não, tá? E é justamente isso que eu quero desmistificar hoje nessa aula. Visto que somos um curso popular, né? Uma educação popular. Então, eu quero trazer para vocês também intertextos que sejam da nossa realidade, tá? Posso colocar filósofo, sociólogo? Pode, ótimo, maravilhoso. Mas tu também pode colocar uma série que tu gosta, um filme que tu gosta, uma música que tu gosta, que traga alguma crítica social. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Olha só, minha amiga conseguiu colocar Percy Jackson na redação do Enem 2020. Perfeita, maravilhosa. Exatamente. Eu quero que vocês entendam que, assim, ó, não é que um tenha mais peso que o outro, entende? Não é, botei um sociólogo, eu vou ganhar uma nota maior do que uma pessoa que botou um filme. Não, não tem nada a ver, tá? Tudo é repertório. O que chama atenção, o que faz a diferença? Ele estar bem colocado. Ele ter totalmente a ver com o tema, né? Ele ter a ver com o tema e estar bem encaixado, bem conectado ao teu texto, tá? Então, não tem essa ideia, né? Se alguém tinha essa ideia na cabeça, tira de que tem que ser um estudo científico e tarará, tarará. É muito rico? Claro que é. Se tu sabes, se tu tens na tua cabeça, pode colocar. Mas não é obrigatório, não é necessário, tá? E por que eu digo isso, gente? Porque pensem comigo, vocês não acham que é muito mais fácil, na hora da prova, com todo aquele nervosismo que a gente fica, a gente lembrar de uma música que a gente gosta, que traga uma crítica social? O que é mais fácil, né? Lembrar dessa música ou lembrar de um estudo feito não sei aonde, que ano, que eu não me lembro, que eu não me lembro nada, só sei que existe. Sei que existe aquele estudo, mas não me lembro nada. Chega na hora, a gente esquece. É uma coisa na cabeça, a gente esquece. Então, é muito mais fácil, né? Não sei se vocês concordam, mas para mim, assim, é muito mais fácil lembrar de uma música que eu gosto, de uma série que eu gosto, de um filme que eu gosto, né? Que traga alguma questão social, do que lá um filósofo falou que eu não me lembro. Né? Apesar de gostar muito da filosofia, tô só dando um exemplo, tá? Beleza? Entendido isso? Então, vamos nos permitir usar coisas da nossa realidade, do nosso cotidiano, coisas que fazem parte e que estão na cabeça de vocês, que estão na mente de vocês. Se alguém me falar sobre algum assunto, alguma questão social, eu vou lembrar daquela série tal que falava aquilo, sabe? É muito mais fácil de lembrar, na minha opinião. Então, eu trouxe para vocês hoje vários repertórios bem assim. Claro, todos que eu trouxe são do meu gosto, né? Porque, enfim, eu
eu sei falar, eu tenho domínio para falar sobre aquilo que eu gosto, que está no meu dia a dia. Então, eu não posso começar de outra forma a não ser com o meu livro preferido. Alguém conhece esse livro, o livro Vox? Cara, livro incrível. Eu sou suspeita porque é o meu livro preferido da vida, né? O professor Bernardo sabe, porque eu sempre falo dele, né? Sempre falo desse livro porque ele é maravilhoso, tá? Então, se tratando de machismo na sociedade, de falta de representatividade, de feminicídio, gente, eu vou resumidamente contar para vocês entenderem, né? De que esse livro trata. É fictício e mas assim, ó, é tão parecido com a realidade que, sinceramente, nem é tão fictício assim. É um país onde as mulheres só podem falar 100 palavras por dia. E aí elas levam, desde que elas nascem, um bracelete que elas vão levando choques se elas falam mais de 100 palavras. Então, se elas falam 101 palavras, elas vão levar um choque. Se elas falarem 102, elas vão levar um choque maior do que o primeiro. Se elas falarem 103, elas vão levar um choque maior ainda. E aí, assim, ó, só vai. Então, por isso que... é tipo o conto da Aya, exatamente. Ó, Bernardo, exatamente um ano atrás, 24 de junho de 2020, a Ju falou sobre esse livro numa aula de intertexto. Exatamente. Eu acrescentei... é bem parecido com o conto da Aya, gente. Eu acrescentei alguns intertextos, mas muitos ainda são aqueles daquela aula marcante, tá? Então, gente, obviamente, né, trata a respeito do machismo, a falta de representatividade, porque as mulheres tiveram que sair de todas as posições de poder possíveis, elas tinham que ficar em casa, né, cuidando dos seus filhos, da cozinha, da casa, né, enfim, e tiveram que sair, não podiam mais trabalhar, não podiam mais estudar. A cadela tá bem louca lá na rua. Então, é bem interessante. E aí, claro, o feminicídio, porque se a mulher vai falando, né, leva tanto choque que acaba morrendo. Enfim, aí tem toda uma história por trás, e precisam de uma mulher, enfim. Aí vai fazendo trocas. Muito bom. Eu não li a continuação. Interessante saber. Então, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês uma introdução para que vocês visualizem como que vocês poderiam usar esse intertexto, né, numa redação que tratasse a respeito do machismo. E também tem algumas marcações aí, né, em vermelho, que eu vou explicar para vocês o que são, tá? Dúvidas? Só mandar aí no chat. Vamos tomar água, né, gente? Vamos lá. O livro Vox, de Cristina Dauscher, retrata a história de um país no qual todo indivíduo do sexo feminino, desde sua infância, pode falar apenas 100 palavras por dia, visto que, excedendo esse limite, leva a choques os quais intensificam-se gradativamente. Não muito longe da distopia, o machismo no Brasil e em diversas sociedades interfere negativamente na vida de milhões de mulheres, as quais são direta ou indiretamente caladas desde os seus lares à política, onde ainda hoje não possuem a suficiente e necessária posição de poder. Então, o que são essas marcações aí? Primeiramente, aspas, quando a gente vai citar o nome de algum filme, de alguma série, de algum livro, entre aspas, tá, pessoal? Sempre. Depois, eu trago uma coisinha que é assim, ó, uma informação extra para o meu leitor, né? Porque a gente sempre tem que partir daquela ideia de que o leitor não sabe de nada do que eu estou falando. Ele não conhece esse livro, ele não sabe o que eu estou falando. Então, eu tenho que explicar. Então, quanto mais eu situá-lo, melhor. Então, eu poderia ter falado só, o livro Vox retrata a história, poderia, mas é melhor que eu traga uma informação extra, entende? E aí eu trago o nome da autora. Poderia ter sido o ano de publicação, poderia ter sido de onde é esse livro, poderia, mas o que eu lembrava, né, o que eu tinha em mente naquele momento em que eu escrevi esse parágrafo, olha, eu que escrevi, gente, era o nome da autora, tá? Então é trazer essa informação a mais para situar o leitor, isso é bem importante, tá? É assim obrigatório? Não, tu não vais perder pontos se tu não botar. Mas melhora, né? Enriquece o teu texto, deixa mais assim, dá mais credibilidade, sabe? De que tu realmente sabia sobre aquele intertexto que tu estavas colocando,
certo? Depois, o que tem que ter, né, numa introdução? Vamos relembrar o que tem que ter numa introdução? Tem que ter a apresentação do tema, tu tens que apresentar o tema para aquela pessoa, faz de conta que ela não sabe sobre o que é. Aí vocês vão dizer, mas a banca sabe sobre o que é. Mas na hora de escrever a tua introdução, né, não adianta, tem que apresentar o tema bonitinho ali e tem que apresentar a tese, né, que é aquela quando tu citas brevemente o teu argumento 1 e o teu argumento 2, ou seja, sobre o que tu vai falar no D1, sobre o que tu vai falar no D2, né? Então, aqui, a primeira, a terceira, né, marcação em vermelho é o tema, o machismo no Brasil. Então, essa redação seria sobre o machismo no Brasil. E aqui eu marquei o que seria o meu argumento 1 e o meu argumento 2, tá? A questão dos lares, então eu falaria da questão da mulher dentro do lar e da questão da mulher dentro da política. Então, o meu D2 seria relacionado à política. Eu argumentaria em cima da política, da mulher na política, tá? De como o machismo interfere nisso. Entenderam? Beleza? Posso passar para o próximo? Alguma dúvida, alguma colocação? Sintam-se à vontade. Beleza, então. E olha só, enquanto eu vou falando, nem sei se vai dar tempo da gente ver todos hoje, sinceramente, mas enquanto eu vou falando, vão pensando, tá? Eu quero que vocês vão pensando, assim, em coisas que vocês assistem, que vocês gostam, em músicas, em cantores que vocês curtem, para me falar no final da aula, hein? Eu quero indicações também, né? Porque semana que agora, segunda-feira, antes de férias da faculdade, eu quero assistir alguma série, assistir alguma coisa, então, alguma crítica social. Então, vão pensando aí enquanto eu falo, tá? O Bernardo também quer, né, Bernardo? Graças a Deus, umas fériasinhas para nós. Só das aulas, né? Tá, olha só. Segundo intertexto que eu trouxe é a Malala. E aí, quando eu falo da Malala, muitos de vocês devem conhecer, né? Uma ativista pela educação lá do Paquistão, né? Que levou tiros por estudar, por ser uma ativista na educação, por ser uma mulher que... Uma menina na época, né? Até hoje, uma pessoa nova, ela se formou agora há pouco. Eu acompanho ela pelo Instagram, né? Parece que é minha amiga. Assim, se formou agora há pouco. E aí, quando a gente trata de Malala, a gente pode usar 3 coisas. A gente pode usar o livro dela, né? Para quem tem, para quem leu, enfim, pode usar o livro. Pode usar a história dela. Não necessariamente tu tenhas que usar o livro, entende? Tu pode usar a história dela. Tu pode citar ela como intertexto simplesmente pelo que ela é, entendeu? Pelo que ela representa, tá? E tu podes também citar uma frase, alguma citação dela, que é o caso que eu trouxe aqui. Eu trouxe, deixa eu ver, lançou ano passado ou retrasado, né? Parece que... tá, então ainda falando, tá. Olha eu, né? Bem fifi. E tu pode também citar algo que ela falou, né? Que foi o que eu trouxe aqui. Eu trouxe um pronunciamento que ela fez, uma parte ali do discurso que ela fez para a ONU. É bem interessante, até sugiro que vocês, né, assistam, é muito lindo. E ela fala o seguinte: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Então, se tratando de educação, né, de direito à educação, educação de qualidade, vocês podem citar a Malala, o livro ou até mesmo alguma citação dela, beleza? E aí eu trouxe aqui para vocês um desenvolvimento 2, né? Um exemplo de desenvolvimento 2 usando a frase da Malala, tá? Primeira coisa que eu marquei aqui em vermelho, antes da gente ler, eu já vou falar. Gente, desenvolvimento 2 tem que começar com o quê? Com conectivo. A gente é chato nessa cobrança do conectivo, mas ele é muito necessário, tá? A gente tem que usar conectivos, então a gente vai cobrar bastante isso, sim. E um dos pontos que eu chamo assim de pontos estratégicos, né, para a gente colocar conectivo é o começo do D2. Por quê? Porque tu vai estar fazendo essa ligação entre os parágrafos. Ou, como o querido professor Bernardo costuma falar, fazendo o encadeamento. Olha que bonito, encadeamento, né, Bernardo? Dos parágrafos. Então, tu falou ali, falou no D1, e tu precisas fazer essa conexão do D2 e do D1 ali, né? Então, vamos começar o D2 com conectivo, ou como o Bernardo fala, conectores, tá? O encadeamento é bonito, né? Bonito encadeamento. Então, olha só.
Além disso, então percebam, já é um D2, né? Já teve ali introdução, D1. Imaginem que vocês leram ali a introdução e o D1, tá? Porque senão ficaria muito extenso e o foco aqui é de ver como a gente pode encaixar esses intertextos. Além disso, é notório o escasso investimento brasileiro em aspectos que de fato são essenciais para o desenvolvimento do âmbito educacional do país, visto que, para muitas escolas, principalmente localizadas nas periferias, não são ofertados materiais didáticos, tampouco há professores suficientes para suprir as suas demandas. De acordo com a jovem ativista pelo direito à educação, Malala Yousafzai, eu não sei se eu falo certo, mas vocês entenderam, uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. E com isso podemos perceber os danos irreparáveis que a inexistência de uma educação de qualidade pode gerar para a sociedade brasileira, afetando a integridade, a cidadania e os direitos de cada indivíduo. Olha a pergunta do Bruno, que interessante. A bancada de correção procura para saber se as citações na redação são reais? Olha, Bruno, eu não consigo te dizer com certeza, porque eu não conheço ninguém da banca. Mas eu acho que não, tá? Sendo sincera, eu acho que não. Por quê? Porque eles têm milhões, literalmente milhões de redações para corrigir. Então, se eles forem, né, procurar cada citação de cada redação, vão perder muito tempo, né? E eles têm ali uma meta, tipo, cada por dia eles têm que corrigir X redações. Então tem toda essa questão assim. Eu acho que não, tá? Eu acho que não vão entrar no Google e pesquisar. Mas a gente tem dois caminhos quando a gente tem uma citação. A gente pode fazer uma citação direta e uma citação indireta. Então, quando eu não sei exatamente o que a pessoa falou, eu faço uma citação indireta. Qual é a diferença? A citação direta é quando eu sei exatamente o que a pessoa falou e aí eu coloco entre aspas. Como eu, por exemplo, sou extremamente esquecida, eu acho que eu não sei nenhuma citação de cabeça, para falar a verdade para vocês, sou péssima. Eu sempre opto, né, por uma citação indireta, que é quando a gente bota com as nossas palavras aquilo que a pessoa falou. Então, por exemplo, se tu tá na dúvida, assim, né, tá na dúvida se é exatamente o que a pessoa falou, faz uma citação indireta, bota de acordo com o fulaninho de tal, tal e tal coisa, mas é a forma como tu interpreta aquilo ali, tá? Com as tuas palavras. E aí, qual é a diferença? Não vai entre aspas. Quando é citação direta, vai entre aspas. Mas eu acho que eles não vão ir um por um, porque senão, né? Sim, eles já devem ter algum conhecimento e assim já pode ter um conhecimento do que tu colocou como referência. Isso sim, eles podem procurar, não que eles procurem, eles podem procurar. E também tem essa questão do conhecimento. Vai que a pessoa, né, que está corrigindo saiba dessa frase da Malala. E aí tu foi lá e botou uma coisa nada a ver, dizendo que foi a Malala e não foi a Malala. Se a pessoa já tem esse conhecimento, com certeza vai te descontar, entende? Com certeza. Eu vou tirar o casaco, a gente deu até calor. Bom, aí vocês percebam que tem outras coisas marcadas ali, né? Tem umas coisas que eu sublinhei. Vamos ter. O que será, né? O que será essas coisas sublinhadas? Vocês conseguem imaginar o que são essas coisas que eu sublinhei? É muito rápido, assim. Eles não é que nem a gente, né? Que a gente fica 40 minutos numa redação. Eles 5 minutos, entende? Por isso que a nossa correção também ela é bem detalhada, porque a gente lê, relê, a gente chega a ler o texto de vocês 4, 5 vezes, entende? Eu, particularmente, vou em cada competência, assim. Eu leio, depois eu vou em cada competência, sabe? E aí, isso é inviável para eles, né? Uhum. Olha, gente, uma vez eu cronometrei. Eu cronometrei uma redação, eu fiquei 1 hora e 9 minutos corrigindo uma redação e sem colocar nota. Isso foi só na correção. Mas colocar nota seria mais ainda alguns minutos. É bem. É complicado. Por isso que a gente é tão rígido, né? Por isso. Mas é pro bem de vocês, obviamente, né? É só pro bem de vocês. Para que vocês evoluam na escrita de vocês, para que vocês enxerguem os erros de vocês, tá? Bom,
É um trabalho, assim, bem cansativo a questão da correção, até por isso que muitas vezes a gente demora, né, gente? A gente tá com bastante redação para corrigir. Na verdade, ontem um dos profs, não vou dizer quem, deu uma acelerada ali, mas a gente tem bastante redação para corrigir por isso, assim, porque não é uma coisa, abriu, leu e deu a nota. Não é, sabe? É bem minucioso, assim, a gente tem que ler, tarará, 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 tá? Então, o que eu marquei aqui? O que será isso? Primeiramente, o além disso é o conectivo, né? Depois, essa outra marcação em vermelho aqui, ó, é jovem ativista pelo direito à educação Malala. O que é isso? É o que eu tinha falado para vocês, de trazer uma informação a mais, uma informação extra. Eu poderia só falar, né, de acordo com Malala. Tá, mas e a pessoa que não sabe quem é a Malala? Ela tem que se situar, tá? E o que está que está sublinhado é algo que a gente vai ver daqui a pouquinho, mais para frente, mas é pontos de argumentação, tá? Momentos em que essa pessoa que escreveu, no caso, eu, mostrou o seu posicionamento, começou a se colocar dentro do texto, tá? Quando usa assim, o escasso investimento, isso é uma crítica, tá? Aspectos que de fato são essenciais, né? Isso é uma opinião. É uma opinião que isso é essencial, que a educação é essencial. Infelizmente, eu estou dizendo isso, porque não era para ser uma opinião que a educação é essencial. Ela é essencial. Mas a gente sabe que para muitas pessoas ela não é. Então, né, é um ponto assim de argumentação. É onde a pessoa que escreveu, julgo eu, tentou se colocar dentro do texto, tá? Uma forma de argumentação, ó. Danos irreparáveis. Percebam o tom de crítica que tem nisso aqui, tá? Ó, afetando a integridade, a cidadania e os direitos de cada indivíduo. A gente vai trabalhar, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar isso, obviamente, daqui a algumas aulas, mas é bem importante que vocês já vão se ligando nisso, assim, na importância de se colocar dentro do texto, tá? E de usar essas palavras, assim, algumas palavras que mostrem qual é o posicionamento de vocês. Vocês são contra, vocês são a favor, vocês concordam com aquilo, vocês não concordam, vocês querem criticar, vocês não querem criticar, tá? Garganta seca. Gente, hoje eu trouxe 2 garrafas d'água, porque eu sabia. Eu sou uma mulher d'água, né? Eu trouxe 2 garrafas d'água, porque eu sabia que hoje eu ia tomar água. É muita leitura, né? Agora, né? O intertexto, que para mim é maravilhoso, é até mesmo uma homenagem, né? A uma pessoa que, nossa, com muito pesar, digo, né, que perdemos para a Covid esse ano. E no ano passado eu dei essa aula com muita felicidade, esse intertexto com muita felicidade. Recém tinha visto quase, né? Fazia pouco tempo que tinha visto o filme. Amei, eu vi 4 vezes no cinema. É um dos meus filmes preferidos, sem dúvidas, né? E hoje já falo com um pouco mais de tristeza sobre esse filme, mas é um baita do intertexto. E às vezes a gente pode olhar, né, para isso e pensar, em filme de comédia, como é que a gente vai usar como intertexto num problema social, numa crítica? Como, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês. É possível. Também. Tá louco. Enfim, vamos lá. O que esse filme é? Dos 3, para mim, é o melhor, né? Do 1, do 2, do 3, ele é o melhor. E ele traz uma questão bem pontual, né? Sobre a homofobia que o Juliano, filho da dona Hermínia, sofreu quando criança, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. É nesse tema que a gente vai usar esse filme, tá? Então eu trouxe para vocês um exemplo de introdução de como vocês poderiam usar esse filme maravilhoso, tá? É o do casamento. É o do casamento. Primeiro é aquela cena da Emília lá, que ele quer se vestir de Emília, e aí os coleguinhas excluem ele, né? Que foi o que eu lembrei para escrever essa introdução. E aí depois tem o casamento, maravilhoso. Tá, então olhem só. No filme brasileiro, olha o brasileiro. O que é o brasileiro? É a informação extra. Tá? Poderia só falar no filme Minha Mãe é uma Peça? Poderia, mas eu estou trazendo uma informação a mais,
para enriquecer, entendeu? Para meu leitor ler e ficar assim, ó, eu sei que filme é, eu sei agora de onde que ele tá? Então, no filme brasileiro, Minha Mãe é uma Peça 3, lançado no ano de 2019, ó, outra informação extra, que não precisava estar ali, mas eu, né, quanto mais melhor, desde que caiba. Se a tua introdução tá muito grande, não tem porquê, né? Mas desde que caiba, pode botar. Então, no filme brasileiro Minha Mãe é uma Peça 3, lançado no ano de 2019, Dona Hermínia relembra acontecimentos de homofobia vivenciados pelo seu filho Juliano desde a sua tenra idade. Sob esse viés, podemos destacar que, lastimavelmente, essa é a realidade de grande parte dos homossexuais no Brasil. Assim, cabe enfatizar as consequências físicas e psicológicas geradas por esse preconceito, as quais são potencializadas quando não há o apoio da família, diferentemente do ocorrido na obra cinematográfica, né? Porque a Dona Hermínia apoiava ele, fez lá aquele showzão, uma fala linda apoiando o filho dela. Então, o que a gente tem aqui, ó? As informações extra, né? Aqui é a apresentação do tema, né? Lembrem que na introdução a gente tem que apresentar o tema, então é aqui que apresenta o tema, ó, falando, né, que vai falar sobre essas questões que os homossexuais, grande parte, passa, porque a gente não pode generalizar, tá? A gente tem que tomar esse cuidado nas nossas redações de não generalizar, falar toda a população, todo mundo, sempre, nunca. A gente tem que evitar essas expressões. E aí, o que é a minha tese? As consequências físicas e psicológicas seria o meu argumento 1, e o meu argumento 2 é como isso se potencializa quando não tem o apoio da família, tá? Então, essa aqui é a tese, certo? Outra coisa que eu marquei, quase que eu esqueci, sinônimos, porque a gente tem aqui filme e a gente tem obra cinematográfica. Isso é para vocês também irem se ligando como a gente precisa trazer. Não podemos trazer palavras repetidas, né? A gente tem que ir fazendo essa mescla, assim, né? Então, filme é a mesma coisa que obra cinematográfica, mas para não ficar repetindo, né? Filme, 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 vai lá e bota um sinônimo, tá? É, exatamente. Essa repetição, às vezes a gente nem nota, né? Que a gente repete, mas a gente repete. Esses dias eu achei numa redação a palavra problema 9 vezes. 9 vezes numa redação de 4 parágrafos. Problema. É muita coisa, mas a gente nem nota. Vamos que vamos. Essa música aí, alguém conhece? Maravilhosa. Então, como que a gente pode botar essa música na nossa redação? Primeiro, essa música ela pode ser tratada quando se fala de suicídio, de preconceitos. É uma música, né, que fala sobre várias coisas, assim, poderia se encaixar em várias questões. Desigualdade social, por exemplo. Mas tem uma coisa nessa música também que eu acho bem interessante, é que, no fundo, ela traz uma mensagem de esperança a esses grupos. De tipo assim, tu não tá sozinho, sabe? Então, enquanto eu escrevia, eu pensei assim, que seria interessante também até retomar lá na conclusão, tu podes retomar essa música, tu usou lá no D1, tu podes retomar ela na conclusão, falando, por exemplo, para que, assim como na música tal, o Brasil tenha esperança de mudança, uma esperança, sabe? Fazer esse jogo assim, retomando, sabe? Eu sou muito de retomar na conclusão. Eu gosto, quem me acompanha sabe que eu gosto muito dessa coisa de que quando vocês retomam lá na conclusão. E é uma boa dica, assim, de pensar, né? Terminar o texto com essa questão da mensagem de esperança, retomando essa música. Acho que é legal. A frase final ficou na minha memória. É perfeita, né? Música muito boa. É bem poético. Tá. E aí, como que eu coloquei isso na redação? Primeiro, o trecho que eu escolhi foi: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Então, é essa frase que eu vou usar no meu texto. Que parte do texto é desenvolvimento 2. Por isso que começa com ademais, né? Conectiva ali de soma, encadeando os parágrafos, né, Bernardo? Então, olha só. Ademais, sentimentos de incapacidade
e tristeza profunda são características de determinadas doenças psicológicas. Ainda hoje, no século XXI, muitos indivíduos negligenciam a existência de tais enfermidades, potencializando suas consequências, as quais podem lhes provocar o desejo por suicídio. Visando auxiliar essas pessoas e mostrar-lhes um novo caminho, a música Amarelo foi composta por Emicida em 2019, olha aí ó, a informação extra, com participação de Pablo Vittar e Majur, trazendo uma mensagem de esperança, como no trecho permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Não tá um parágrafo maravilhoso, tá? Faltou argumentação aí, mas é só para vocês enxergarem como poderia ser colocada, tá? Tranquilo? Agora é outra música também, outro rap, porque rap traz muita crítica social, né? Então é um baita intertexto, assim, usar raps, que é uma música do Djonga, maravilhoso também, que é a música Hat Trick. Mas tem pitch, é no próximo. No próximo é a minha musa. No próximo slide, tá? Mas vamos ainda no Djonga. Mas tem uns a mais, eu acrescentei uns aí esse ano. Até tem que dar uma corridinha, né? Já são 9h12, pelo amor de Deus. Olha só, a música Red Trick, tá? Que fala sobre racismo, fala várias coisas, mas o que eu peguei aqui fala sobre racismo, que é o seguinte trecho. Desde pequeno, geral te aponta o dedo. No olhar da madame, eu consigo sentir o medo. Você cresce achando que é pior que eles. Aí tu olha, né, isso aqui e pensa, bah, eu posso colocar isso na minha redação? Tu podes colocar na tua redação, tu deves colocar na tua redação, porque é uma crítica assim, ó, diretaça, tá? Pitty é maravilhosa, perfeita. Ela é o amor da minha vida, só que ela não sabe. Ela ainda não sabe, mas ela é. Mas um dia talvez ela saiba. Tá. Então, brincadeiras à parte, introdução. Coloquei esse trecho numa introdução. Fiz diferente. Comecei a minha introdução citando. Pode ser. É uma forma? É uma forma. Então, desde pequeno, vamos, com certeza. Desde pequeno, geral te aponta o dedo. No olhar da madame, eu consigo sentir o medo. Você cresce achando que é pior que eles. Esse é um relato do rapper brasileiro. Olha aí a informação extra. Poderia só falar, é um relato do Djonga. Aí quem não sabe quem é o Djonga vai dizer, tá, mas quem é Djonga? Então a gente tem que trazer essa informação a mais, tá? Então, esse é um relato do rapper brasileiro Djonga em uma de suas músicas, Homem Preto e Morador da Favela, que vivenciou ao longo de sua vida muitos casos de racismo. Para além da composição, essa segue sendo a realidade de inúmeros cidadãos brasileiros, os quais são segregados de ambientes de trabalho, de universidades e política, por exemplo. Ademais, é notória a insuficiente representação do negro na mídia brasileira. Assim, é necessário que tal mazela social seja enfrentada com medidas urgentes. Então, rapper brasileiro, informação extra, segregados de ambientes de trabalho, universidades políticas, argumento 1. Argumento 2, insuficiente representação do negro na mídia brasileira. Tranquilo? Vamos lá. Agora, não, ainda não é a Pitty, é no próximo ainda. Agora é uma série nacional, gente, que eu gosto muito. Quem não viu, veja. Eu tô esperando ansiosamente por uma próxima temporada. Conhecem a série Coisa Mais Linda brasileira? Essas atrizes maravilhosas. É uma série que trata, né, sobre machismo. Ai, eu amo também. Sim, tinha recém-lançado a segunda temporada. Eu não lembro nem se eu tinha visto na época. Não, eu acho que eu recém tinha visto, uma coisa assim. Depois, gente, tem uma outra série que eu ainda não botei nos meus slides, tenho que atualizar, porque é tanta coisa que, olha, não cabe, mas é a série Bom Dia, Verônica. Já viram? Tem que ver. É outra que eu tô aguardando ansiosamente a próxima temporada. Bom Dia, Verônica, assim, ó. Pá, não sei nem qual é melhor. É pesada. É muito pesada. Isso é. É bom alertar. Tem momentos assim na nossa vida que é bom a gente não ver. Eu tenho que fazer esse nivelamento, assim, como eu estou, sabe, para ver algumas coisas. De fato, é bem pesado. E sim, é baseada num livro, é verdade. Quem gosta de ler, quem prefere ler, tem aí o livro, beleza? Tá. Sobre a coisa mais linda. Então, ela vai trazer o machismo, ela vai trazer o racismo e vai trazer o feminicídio, mas eu não vou dar spoiler, né? Então, vejam. Mas como que a gente poderia usar, então, numa introdução? A gente poderia começar falando assim, ó.
altos índices de violência doméstica, assédios verbais e físicos, objetificação e diferença salarial são alguns dos fatores que evidenciam a persistência do machismo na sociedade brasileira. De novo, voltei no machismo, né? Como exemplo disso, pode-se analisar a série nacional Coisa Mais Linda, lançada em 2019, a qual retrata a realidade da mulher no ano de 1959 no país, período em que não era permitida a independência das cidadãs. Entretanto, a série também relata a volta por cima dada por elas e traz-nos a esperança de um mundo mais igualitário. Logo, medidas são necessárias a favor da luta das mulheres. Por que eu marquei aqui, eu sublinhei esse começo? Porque eu quero falar para vocês que essa também é uma forma de começar o texto, tá? É um tipo de introdução. É quando a gente cita algumas coisas para então introduzir o tema, tá, gente? Então, olha só, altos índices de violência doméstica, assédios verbais e físicos, objetificação e diferença salarial são consequências, né, do machismo. Então, eu trago que vocês podem ter visto, falo isso porque vocês podem ter visto algumas redações que começam também com algumas palavras, sabe? Bota uma palavra, bota outra, parece aleatório, parece uma coisa aleatória, e aí, na verdade, é só um encaminhamento para o tema, entendeu? Para citar o tema, apresentar, né, o tema principal. Então, é uma forma de começar a redação que é bem legal, bem interessante. Rapidinho, alguém sabe o que falta aqui nessa introdução? O que não tem aqui que deveria ter? Ah, muito bem, Rodrigo, exatamente, a tese, né? Não fala qual é o meu argumento 1, qual é o meu argumento 2. Sobre o que eu vou falar no D1, sobre o que eu vou falar no D2. Não fala, exatamente. Atenção a isso, hein? Tem que ter tese. Isso aqui eu boto proposital para perguntar para os alunos o que falta. Eles têm que saber o que falta, exatamente, os argumentos. Agora sim a gente fala da Pitty. Eu achei que, são novinhos, eu também sou, né? Mas nem vão saber essa música. Não tem como não conhecer essa música, né, cara? Então, olha só, falando de capitalismo, falando de consumismo, falando de crítica ao sistema, a gente tem duas músicas maravilhosas, várias, mas a gente tem duas músicas que são maravilhosas, que tudo, maravilhosa, né? Como é que pode? Uma música tão atemporal. Cara, quando ela foi feita, eu acho que eu tinha, sei lá, 5 anos, sabe? E é atemporal, porque até hoje isso aí é uma realidade, sabe? Isso é até um absurdo, né? Quando a gente para pra pensar nisso, é um absurdo. Que não mudou nada. Até piorou. Bom, então quando a gente fala de capitalismo, de consumismo, de crítica ao sistema, a gente tem essa música da Pitty, adorei, que vocês conhecem, né? Maravilhosa. Que fala, né? Obviamente eu não vou cantar, porque quem canta é a Gabi de literatura. Vocês cobrem da Gabi, porque quem canta é a Gabi. Não sei se ela já cantou nas aulas, mas se eu cantar, a aula vai ficar com 0 pessoas. Mas é aquela típica música, né, que fala: pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste e viva. O que são? O que esses verbos... Vamos para uma aula de português agora. Esses verbos estão no modo imperativo. E o que é o modo imperativo? É quando tá mandando, né? Tá mandando fazer. Então, assim, ó, essa música, claro, eu poderia passar a aula inteira falando sobre ela, mas ela mostra muito a realidade, assim, né? De quando a gente tem que fazer e tem que se encaixar e ainda ousa falar, né? Não se esqueça. Olha que ousadia, né? Leia, vote, não se esqueça. Pois se não há consequências, aí eu acrescentando coisas, né? Se não há consequências. Então, quando é uma crítica direta, né? E quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessas questões de crítica ao sistema, de capitalismo, consumismo, a gente pode muito bem usar essa música. Eu acho que eu acelerei a fala, né? Eu tô falando correndo, pra dar tempo, gente, que senão não vai dar tempo. Ai, não conheço essa daí, B. Vou ouvir quando acabar a aula, né? Porque eu adoro Shakira, que eu adoro falar em espanhol. Tá. Mas não conheço mesmo. A outra música é da minha segunda banda preferida, né? Meu top 2 aqui, que é do Engenheiros do Havaí, que tem muitas críticas. Na verdade, que toda música do Engenheiros tem alguma crítica ali nas entrelinhas, tá? E essa diz assim, ó, é a terceira do plural.
Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar. Forte, né? Forte. Então, ali tratando também de capitalismo, de consumismo e de obsolescência programada, que é um baita de um tema. Obsolescência programada é um tema que a gente pode trazer algum dia desses, hein? Porque é um tema bem interessante aí. Vocês já têm aí, ó, um baita do intertexto para usar, tá? Eu ia falar mais sobre essa música, mas vamos lá, vamos lá. Olha lá, eles estão que estão, adorei, adorei. Olha, que massa, isso aí, gente. Eu não poderia deixar de trazer esse meme que muitas vezes aparece na tua timeline, com certeza, e às vezes a pessoa nem sabe quem é esse cara lindo da foto, né? Que é o Chico Buarque, tá? O Chico também tem músicas que trazem bastante críticas, e é interessante, assim, porque foram músicas, né, que várias foram censuradas na ditadura, então a gente tem que trabalhar ainda mais a interpretação, né, para trabalhar, para entender essas músicas, porque tem coisas também nas entrelinhas, e essa música para mim tem sido assim, ó, um hino agora, no momento que a gente está vivendo, tudo que a gente está passando, né, enfim, eu acho essa música assim, ó, um hino assim, e de tantos anos atrás, né, e hoje ainda é tão atual e tão necessária. Então, claro, essa exige um pouco mais, tá? De interpretação, assim, nas entrelinhas, mas diz o seguinte: quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Ai, parece um poema, né, gente? Então, assim, ó, claro, é uma música mais relacionada à ditadura, à censura, que provavelmente não vai vir no teu texto do Enem, mas eu não podia deixar de trazer essa música incrível, tá? E essa pessoa incrível que é o Chico, tá? Então, relacionado à censura, alguma coisa assim, vocês podem usar alguns trechos dessa música. Ouçam essa música, ouçam, assim, ó, e se deixem levar por essa música, porque, bah. Então, olha aqui, ó, o Chico, como é que ele fica quando vocês não usam o intertexto e como ele fica quando vocês usam o intertexto, tá? E por fim, gente, outra. Nem vou ler todos aqui, nem vou ler todos porque não vai dar tempo. Mas outra pessoa, outro cantor fantástico que a gente tem hoje, né, que é o Criolo, que também traz músicas assim, ó, com críticas que tu ouve, tu lê e tu fica, meu Deus, sabe? É real. E, enfim, aí eu trouxe 4 músicas dele aqui, mas eu vou deixar os slides lá, depois vocês olhem com atenção, tá? Eu não vou ler, porque senão não vai dar tempo da gente falar um pouquinho sobre o tema da semana, então eu vou passar. Mas eu quero chamar a atenção aqui para duas, que é a sugestão para o PAV. Lembra que eu falei que o PAV pode ser mais subjetivo? Então eu trouxe aqui uma sugestão para o PAV. Eu não sei porque eu tenho falado do amor, né? O amor que pode ser amor no PAV. E aí eu lembrei dessa música, que talvez seja a mais famosa dele, muitas pessoas nem conhecem direito ele, mas conhecem essa música, que é Não Existe Amor em SP. Vocês devem conhecer, né? Ai, que bom que gostaste. Isso, na verdade, é para mostrar para vocês, tá, gente? Vocês não têm que usar os que eu trouxe. Que bom que vocês se identificaram, que vocês também gostam. Mas isso é só para mostrar para vocês que a gente consegue fazer isso com coisas que estão no nosso redor. Essas coisas que eu trouxe são coisas que eu gosto, que eu vejo, que eu ouço, entende? E vocês vão fazer o mesmo com as coisas que vocês ouvem, que vocês veem, que vocês consomem, tá? Bom, então, sugestão para o PAV, essa baita música, né? Não Existe Amor em SP, que diz o seguinte: ai, vontade de cantar, a vontade de cantar é grande, mas não vou. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. E aí não dá para descrever, e aí vai, né? Então, é uma baita de uma sugestão para o PAV, tá? Que é uma coisa mais subjetiva, assim, né? Questão do amor e tudo mais. Ai, amei!
E a outra que eu quero ler com vocês é essa, que é a música é Cartão de Visita, que diz o seguinte: acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa. Menino no farol, cê humilha e detesta. Acha que tá bom, né? Não, nem te afeta. Parcela no cartão essa gente indigesta. Olha que crítica, cara. Pá, tá louco. Nem tudo que brilha é relíquia nem joia. O governo estimula e o consumo acontece. Mamãe de todo mal e a ignorância só cresce. Preciso falar nada, né? Acho que essa aqui tá bem explícita, a crítica. E aí depois tem outras ali que eu peço que vocês leiam depois, tá, gente? Porque senão não vai dar tempo. Então, espero que vocês tenham enxergado, visualizado, entendido que vocês podem usar coisas do dia a dia de vocês, coisas populares, coisas que estão ao alcance. Isso não anula o fato de usar uma citação filosófica, isso não anula o fato de usar lá um conceito da história que vocês viram. Isso é ótimo, maravilhoso. Ah, obrigada, Paloma, fico feliz. Não anula, tá? Pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando que anula, não anula. Mas é só para que vocês se sintam talvez até mais seguros, né? De pensar assim, eu li aquela redação lá que falava isso, falava aquilo, e nananã, e nananã. Eu não consigo, eu não sei, eu não tenho nenhuma coisa decorada. Calma, relaxa e vai usando coisas que estão ao teu redor, tá? Bom, Bernardo, se quiseres entrar, aparecer aí para dar um oi. Gente, o tema dessa semana é um tema massa. É um tema massa. Que é o seguinte: reflexos do uso de filtros em redes sociais na vida social e particular do indivíduo. Então, temos aqui os textos. Aí, beleza? Vou para a Boa segunda noite, garrafa d'água. pessoal. Como estão? Agora finalmente apareci no final da aula maravilhosa da nossa professora Júlia, né? Cada coisa, Obrigada. anotei algumas coisas importantes aqui que a gente tem que sempre reforçar para vocês e que ela comentou hoje. Então hoje a gente teve uma das nossas melhores e das nossas mais importantes aulas. Fique bem claro Importante. isso. Olha, eu tô na segunda garrafa, mas eu tiro rótulo porque eu já falei, eu não sou patrocinada, eu não vou estar mostrando rótulos, né? Mas essa aqui não tirei. Tá, olha só, não vai É a dar tempo garota da gente propaganda ler. da Fonte Viva. Ai, nem existe mais a Fonte Viva. Existe? Nem sei. Essa aqui é outra. A Cristal, qual é a outra? Não, cristal é cheio de sódio, não. Olha só, não vai dar tempo da gente ler os textos, tá, gente? Então, assim, ó, vão lá, tem 2 textinhos, mas eu acho que eu vou colocar mais um. Então, tem esse texto aqui, tem essa charge aqui, essa charge, vamos olhar, ó. Berenice, é você, amiga. Nossa, nem te reconheci, é que eu estou sem os filtros do Instagram, tá? Então, claro, é uma brincadeira, mas a gente tem que parar e pensar de fato, assim, ó, quais são os efeitos? O que isso causa na vida das pessoas? Tem algum impacto? Tá? Tem algum impacto essa dependência, né, dos usos? Porque usar o filtro, ok, né? A gente usa brincando, a gente fica mais novo, fica com carinha de criança, fica com carinha de mais velho, e bota cachorrinho, bota isso, bota aquilo. Isso é tranquilo, né? O problema é quando isso se torna uma dependência. Eu só apareço na internet se eu tiver aquilo ali, entendeu? Eu tô com uma olheira, meu Deus, eu não posso aparecer com uma olheira, vou lá e boto um filtro, entende? Então vamos pensar nesse tema assim como uma coisa que tá muito real hoje na nossa sociedade, tá? Então, reflexos, o que é isso? Consequências, impactos do uso de filtros em redes sociais na vida social e na vida particular. Prestem atenção nas palavras-chave. Tu vais falar da pessoa na vida em sociedade e também vai ter que falar da pessoa no seu particular. O que isso afeta, tá? Bom, agora assim que acabar a aula, já coloco lá os slides e os textos motivadores na pasta, tá? Exatamente, o que a Luísa disse. Eu tinha uma colega que só se sentia bonita se vendo com o filtro. Isso é um problema. Tu usar um filtro não é um problema. Legal, às vezes é até divertido, né? E a gente, tarará, mas o problema é tu só se sentir bonito daquele jeito, né? Tu depender daquilo ali, tá? Então, acredito que vocês já estão cansados, com fome. Desejo uma boa noite. Bê, queres colocar alguma coisa?
Não, assim, a aula era maravilhosa, né, Júlia? Não tem como dizer isso. Mas, assim, eu anotei só umas coisinhas, assim, para reforçar. Muitas eu já ia reforçando no chat, né? E é uma coisa que eu gosto de sempre falar quando a gente tem aula de intertextos, que é justamente porque a gente acaba, quando a gente vai falar dos intertextos, a gente escolhe coisas que a gente gosta. É aquele livro que a gente adorou, aquele filme que a gente assistiu, né? Normal, como a gente viu na aula de hoje, né? A maioria das coisas que a Júlia apresentou eram coisas que ela gostava, né? E às vezes a gente se empolga falando disso. E aí a gente vai esquecendo, né, qual é a real importância do intertexto da nossa redação, né? Que a gente não pode, né, se entusiasmar falando muito do nosso texto e acabar esquecendo, né, deixando para depois, deixando de lado o que é o mais importante, que são os nossos argumentos, são as nossas ideias que a gente vai desenvolver a partir do tema e nós vamos justificar elas, nós vamos sustentar essas ideias com o intertexto, com o referencial, né? Mas não, a gente tem que cuidar disso. A gente não pode simplesmente deixar um parágrafo inteiro para falar desses intertextos. Perfeito. A gente tem que pensar que o mais importante é o tema. Acho que isso é uma coisa assim, que vocês têm que ter bem claro, né? Mas fora isso, Exatamente, Luiz. isso São mesmo. como complementos, né? Eles são para mostrar para as pessoas que não é Exatamente. só tu que pensa assim, entende? Tem alguma outra coisa, algum filme, alguém que também pensou assim e serve para embasar os seus argumentos. Mas exatamente, não pode, pelo amor de Deus, jamais passar, né, um parágrafo inteiro falando do intertexto. Afinal de contas, não é uma resenha, né? É um É texto aquela coisa, dissertativo, argumentativo. achei até um milagre a Júlia não ter falado essa coisa essa palavra, as vozes da minha cabeça, porque às vezes a gente não coloca o intertexto no texto e aí a gente argumenta alguma coisa e parece que a fonte vem das vozes da nossa própria cabeça, Pior. né? Mas a gente não pode citar a fonte voz da minha cabeça ali na nossa redação, jamais. Jamais a gente pode citar um intertexto, alguma coisa pessoal, né? A gente É sempre, verdade. na hora de escolher os intertextos, quando vocês forem escolher uma coisa muito séria, por exemplo, uma notícia, que a gente não trouxe esse exemplo aqui, tentem procurar discussões, né, fatos que sejam mais amplos, que tenham um impacto maior em todo o país, que seja uma coisa mais relevante, mais conhecida, né? Não se fechem assim a nichos, por exemplo. Não tem problema vocês passarem uma notícia que foi veiculada pelo jornal Diário Popular, né? Mas sejam mais explorem outros lugares mais distantes, assim, não fiquem, não se Na fechem, por bolha, exemplo, né? fatos que aconteceram só na bolha de vocês, exatamente. Exatamente, por isso a importância da gente sempre buscar em outros lugares, né, o nosso conhecimento. Mas é isso, né, gente? Sigam o desafio nas redes sociais, pessoal. Esse e-mail aqui, na verdade, está errado agora que eu vi, é redação desafio, redacar o desafio 2020, né? Não é só redacar o desafio, mas vocês já sabem, né? Vocês já mandam. 2020. Já estão mandando bastante, que bom, que lindos, maravilhosos. Então sigam nas redes sociais e até semana que vem, meus bens, meus amores. Com a prof. Bruna, semana que A vem. prof. Bruna. Vamos tentar estar aqui, né, com vocês e mandar, né, os textos que foram enviados na semana passada. Tem alguns de um mês atrás ainda para responder. Mas fiquem tranquilos, todos serão respondidos, né? E sigam mandando. Quem não mandou dos temas antigos pode mandar, que isso fique claro. Vocês têm que mandar todos os temas até. Se vocês não fizeram algum, mandem, né? E Uma façam da hora vai semana que a Prof. chegar Ju com acabou de passar. Você já tem 4 temas para escrever. Quem não escreveu nada, manda 4. Mas é isso então, gente. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês e até semana que vem.